hoje nós estamos começando um novo tema. E o tema é Enchei-vos do Espírito. Diga para quem está do teu lado aí assim, ó. O tema destes próximos domingos é Enchei-vos do Espírito. Pode falar, fala aí. Enchei-vos do Espírito. Então esse é o tema geral, tá bom? É esse tema que nós vamos ver nos próximos domingos que aqui estivemos. E o tema de hoje qual é? O Espírito Santo. O tema de hoje é o Espírito Santo. Geralmente, a gente acaba tendo algumas confusões quando a gente fala acerca do Espírito Santo. Geralmente, algumas teologias entendem que no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, a gente tem liberdade, a gente faz aquilo que o Espírito vem e toma conta e faz do jeito que quiser. Mas eu quero dizer para você que um grande planejador, alguém que sabe o começo, o meio e o fim, ou seja, nada é surpreendente, é Deus, é o Espírito Santo. Então tire da sua cabeça esse equívoco de que no Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, tudo é fluido, faz a vontade, aquela igreja no Espírito, então o pastor não prepara a mensagem, ele vai lá e fala o que o Espírito falar. A gente prepara a mensagem, às vezes ela foge do aparelho da gente, às vezes o tablet se rebela contra o que a gente quer, ele está lá do ladinho da Simone, meu tablet, então não estou... Então a mensagem está lá, então, mas Deus deu uma mensagem, eu quero conversar com você. Eu quero desafiar você a, nesses próximos 30 minutos, 40 minutos no máximo, a que você preste atenção. Quero começar com uma pergunta. O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é Deus? A resposta curta e grossa para essa pergunta é sim, o Espírito Santo é Deus. Mas pastor, por que tratar disso? Por que falar disso? Por que trazer essa pergunta? Fez exatamente, Tiago, muito bom. Por que fazer isso? Porque tem um grupo de pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Eles dizem às vezes que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus. Dizem que o Espírito Santo é uma ação de Deus. E equivocadamente falam algumas coisas que não são bíblicas. Então, eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que é membro dessa igreja, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Há muitos textos bíblicos que tratam dessa questão, da divindade do Espírito Santo, como um ser, a trindade. Então, o Espírito Santo, ele é alguém que, de repente, nós podemos ofender, com as nossas atitudes, o nosso comportamento, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. A gente pode entristecer o Espírito Santo, está na palavra isso. O Espírito Santo, ele tem todas as ações de uma pessoa. Todos os verbos usados, ele trata do Espírito Santo como uma pessoa que tem vontade, que age, que se ofende, que se chateia. Então diga para quem está do teu lado aí, o Espírito Santo é Deus. E é Deus que ocupa um espaço. Qual é o espaço que ele gosta de ocupar? Está lá em 1 Coríntios 6, 19. Alguns irmãos da igreja, inclusive, prepararam um grande espaço para o Espírito Santo. Outros já têm um espaço menorzinho, você vai entender quando eu ler o texto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Presta atenção. Será que vocês não sabem que vocês, o corpo de vocês, é templo do Espírito Santo?
Por isso que eu digo que alguns prepararam um santuário maior, né? Outros um santuário menor. Gustavão, parabéns, Gustavo. Esse é o templo do Espírito Santo, melhor que podia ter. Mas tirando a brincadeira, meu irmão, é a realidade. Paulo ele está tratando com a igreja de Corinto e, claro, conosco hoje. Nós somos morada do Espírito Santo. Claro que isso é simbólico, né? Claro que isso tem um significado simbólico. Claro que Ele está conosco, Ele caminha conosco. E o Paulo termina esse versículo com algo para a gente pensar, hein? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha que interessante. Vocês. Paulo está dizendo para a igreja lá de Corinto e dizendo para a gente hoje, vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós somos de quem? De quem que você é? Do Espírito Santo, de Deus. Você entende isso? Entende as consequências disso na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja? Jesus pagou um alto preço por mim e por você ao morrer na cruz. Ele pagou uma dívida pelo meu pecado e pelo seu pecado. E pela ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus, ele passa então a fazer morada em nós. Jesus deixou bem claro também que se não for pelo Espírito Santo, se não nascermos de novo, não existe salvação. João 3,5. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu quero terminar com o último versículo, com uma historinha lá do Ananias, lá no livro de Atos. Talvez você se lembre, ou se você não conhece, eu vou dar um resumo da história do Ananias e da esposa dele. Esse momento era um momento onde a igreja crescia, as pessoas convertidas passavam a viver, passavam a projetar, passavam a trabalhar juntas. E havia um movimento onde as pessoas, para que não houvesse ninguém com necessidade, com problema, com falta, com carência das coisas, alguns que tinham mais, eles faziam o quê? Eles vendiam os seus bens e doavam para que os apóstolos administrassem isso. Nós temos que fazer isso hoje? Não. Fique em paz, meu irmão. Não é isso que Deus exige da gente hoje. Deus exige que a gente evangelize. Isso é obrigação nossa. Mas nesse contexto, nesse momento da igreja, isso estava acontecendo. Tá bom? Estão entendendo? Naquele momento. E aí teve um casal lá, o Ananias e a esposa dele, que falaram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos um terreno ali, sabe ali, acabamos de comprar ali na Granja Ito, como é que chama lá? Na Bela Aliança, comprou lá um terreno lá, vamos fazer o seguinte, vamos doar esse terreno lá na igreja? Vamos doar lá? Só que a gente não tem muita certeza se esse negócio vai dar certo, não. Então vamos fazer o seguinte, custa 100 mil lá, a gente vende. Só que em vez de dar os 100 mil, a gente dá 50. Vou chutar um valor aqui. Ele combinou isso com a esposa. E aí chegou lá para o Pedro e falou, olha, nós vendemos um terreno por esse preço aqui, está aqui. O Pedro, orientado pelo Espírito Santo, disse assim, Ananias, por que você fez isso? O terreno era seu. Ninguém pediu para você doar esse terreno. E mais, você tivesse vendido pelo preço que você quisesse, e tivesse doado quanto você quisesse, também era seu. Você estava no seu direito. Entenderam o que aconteceu? O Pedro disse para o Ananias. Aí o Pedro disse assim, lá em Atos 5:3. Mas, porque você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor? Por que você
mentiu para o Espírito Santo, retendo parte do valor. Era seu, você não precisava fazer isso. Por que eu estou lendo isso? Eu estou lendo essa história com você. Porque nesse verso 3, o Pedro diz assim para Ananias: por que você mentiu para o Espírito Santo? E no verso 4, no seguinte, ele diz assim, né, aquilo que eu já disse para você: ó, não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? O que Ananias resolveu fazer? Mentir. E olha o finalzinho do verso 4 que o Pedro disse: você não mentiu para homens, mas para Deus. No verso 3 ele fala mentiu para o Espírito Santo, e no verso 4 ele fala mentiu para Deus. A mesma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O que aconteceu com Ananias? Ele morreu. Morreu, é isso aí. Morreu. Por quê? Porque ele mentiu para Deus. Meu Deus do céu, tem muita gente que fica apavorada com esse texto aqui. Pastor, está valendo isso hoje? Ou seja, se mentir a gente cai duro na igreja? Graças a Deus não. Por que Deus fez naquela época? Por que Deus fez naquele momento? E aí tem algumas teorias sobre o porquê ele fez. Porque nós continuamos mentindo hoje, não continuamos? Alguém aí não mente? Muito bem, todo mundo mente, a gente sabe disso. Todo mundo mente para Deus, né? Então, a gente vem às vezes aqui para a igreja, com a maior cara lavada, banho tomado, cabelinho, oh Senhor, glória a Deus, e canta e adora aqui. Mas no coração aqui, na mente, estamos planejando o que é que nós vamos fazer quando sair daqui. Quando acabar o culto, estou louco para ir aí. Entende o que eu estou falando? Está prestando atenção no que eu estou falando? Quando nós agimos assim, nós não estamos mentindo para o irmão apenas, não estamos mentindo para a comunidade apenas. Nós estamos mentindo em primeiro lugar e acima de tudo para o próprio Deus. Ou a gente acha que está mentindo. A gente acha que está enganando. Não há o que a gente consiga fazer. E Deus permite que isso aqui fosse revelado para que a igreja, a partir dali, vendo a história do Ananias e da Safira, a esposa dele, entendesse então que não há como mentir para Deus. Não há como mentir para o Espírito Santo. E existem consequências. Mas isso a gente vai conversar num outro momento. Hoje eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Uma outra coisa que eu quero dizer também para você acerca do Espírito Santo. Tá? O segundo ponto, e aí está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. E diz o seguinte, é um texto relativamente conhecido nosso também. É um texto relativamente conhecido. Eu já preguei sobre esse texto, usando uma parte dele, pastor Gerson também. Provavelmente você deve ter ouvido alguma mensagem aí na internet, deve ter assistido. É quando Jesus, depois do seu batismo, depois do batismo de Jesus, onde há aquela manifestação da Trindade. Por que há uma manifestação da Trindade ali? Nós vemos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho, quem que é? Jesus sendo batizado. O Espírito Santo aparecendo como uma forma de pomba. E uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado. Então ali a gente vê a Trindade junta nessa momento do batismo de Jesus. Acabou o batismo, o que acontece? Jesus vai passar por um dos momentos mais desafiadores da vida dele. Ele vai ser levado para o deserto para ser tentado. Mateus 4, verso 1. A seguir o quê? Depois do batismo, de tudo isso que a gente falou agora,
Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois da bênção que foi o batismo, depois da maravilha que foi o batismo, depois de toda aquela manifestação da Trindade, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Meu irmão e minha irmã, quantas e quantas vezes nós estávamos na euforia, alegres pelas coisas que Deus fez, pelas coisas que Deus proporcionou, feliz da vida, e de repente somos levados para o deserto. E aí é problema no relacionamento, ou perde-se o emprego, ou perde-se a saúde, ou perde-se um ente querido, ou temos que fugir da nossa casa, somos levados pelo deserto. E quem leva a gente pelo deserto, assim como levou Jesus, é o próprio Espírito Santo. Puxa, pastor, o que é isso? Como é que o Espírito Santo me leva para um deserto? Como é que o Espírito Santo me leva para um problema? Como é que o Espírito Santo me leva para a dificuldade? Para a gente ter essa resposta, a gente precisa olhar para Jesus. Sabe qual é o livro da Bíblia que melhor explica essa ida de Jesus para o deserto? É a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. No capítulo 2, especificamente, da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar de Jesus como o sumo sacerdote. A gente tem que pensar como um hebreu para entender a carta aos Hebreus. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele sacerdote, chefe, acima de todos os outros, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, aquele lugar específico onde ficava a Arca da Aliança. E ali o sumo sacerdote oferecia por toda a nação um sacrifício pelo perdão dos pecados. Estão comigo ainda ou já estão dormindo aí, viajando? Não? Estão comigo? Amém? Muito bem. Então Jesus Cristo, o autor da carta aos Hebreus, começa a fazer essa comparação, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que Jesus, ao ser tentado, ele experimentou tudo que nós, seres humanos, experimentamos. E com a tentação de Cristo, por assim dizer, é o segundo ato do preparo de Jesus para perdoar os nossos pecados. Qual foi o primeiro ato? A encarnação. Jesus, o próprio Deus, sem pecado algum, veio ao mundo, tornou-se um ser humano. Eu já falei isso aqui, na matemática de Deus, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é esse ser que sem pecar jamais experimenta toda a possibilidade de pecar, na tentação inclusive, e especialmente aqui. A tentação é o segundo ato. Qual é o terceiro e quarto atos? Morte e ressurreição. Com esses 4 atos, Jesus então, ele é digno de fazer o quê? De perdoar o meu pecado, de perdoar o seu pecado e nos reconciliar com Deus. Está entendendo, meu irmão? Então, é o Espírito Santo que leva Jesus para isso. Porque Jesus precisava passar pela tentação, para quê? Para estar capacitado, habilitado, por assim dizer, a perdoar o nosso pecado. Porque agora Jesus, o Deus encarnado, sabe o que é tentação. Ele sabe o que é experimentar a tentação, como nós experimentamos todos os dias. Todos os dias. E ele, experimentando a tentação, não pecou. Ele está então capacitado para as 2 próximas fases. Então o Espírito Santo leva Jesus
para essa capacitação. E muitas vezes Ele faz isso comigo e com você. Quantas vezes na luta, na dificuldade, no problema, no desafio, a gente se aproxima ainda mais de Deus? Quando você mais orou? Quando está tudo bem com você? Ou quando você está cheio de problema? Fala a verdade, hein? Quando a sua saúde está maravilhosa? Ou quando a sua saúde está horrível? Quem já falou assim, Senhor, obrigado porque o meu colesterol está bom. Graças a Ti, Senhor Deus, porque o meu diabetes está maravilhoso. Alguém já fez isso? Mas quando o diabetes está nas nuvens, quando o colesterol está detonando, quando a dor do estômago está acabando com a gente. Deus, aí a gente lembra de Deus, né? Senhor, tem misericórdia. Me ajuda. Aos casados aí, amanhã é dia dos namorados, hein? Lembra disso, hein? Já estou falando aqui, lembra disso, hein? Simone prometeu um café da manhã maravilhoso para mim. Tá, olha, depois eu vou mandar foto para vocês, hein? Que pressão, né? Quem tem o microfone devia ter uma lei contra isso, viu, Marcelo? Vamos propor no presbitério uma lei contra o pastor que fica falando. Quando a gente está bem no casamento, maravilhoso. Tem momentos assim, viu? Os que vão casar e quem está namorando, tem coisa boa também, viu, no casamento. Não é tão ruim assim não, como dizem por aí. Mas quando está tudo bom, que casal fala assim, vem cá meu amor, meu anjo, vem cá, vamos ajoelhar para a gente agradecer a Deus, porque o nosso casamento está maravilhoso. Quem faz isso aí? Quando o negócio começa a pegar, quando a situação começa a ficar ruim, primeiro que o casal nem quer mais orar junto, hein? Vou pedir para o pastor orar por você, porque você, olha, não tem jeito mesmo. Já viu isso? Pastor, ora pelo meu marido, não tem jeito, que ele, não, pastor, ora pela minha esposa. Quando as coisas estão boas, a nossa tendência é tocar a vida, aproveitar. Mas quando somos levados pelo deserto, parece que o nosso relacionamento com Deus muda. E Deus, por graça e misericórdia, nos leva algumas vezes para o deserto. Para que a gente aprenda que quem tem o controle das coisas é Ele, não sou eu. Para quem tem poder e autoridade, é Ele, não sou eu. Então, essa segunda coisa que eu queria falar para você acerca do Espírito Santo, que é Deus, tá bom? Muitas vezes, Ele vai te levar para o deserto. Mas fica tranquilo. Ele nunca vai te abandonar. Diga para quem está do teu lado aí. O Espírito Santo nunca te abandona. Pode falar. Essa pessoa do seu lado está precisando ouvir isso hoje. O Espírito Santo nunca te abandona. Como é que eu tenho certeza disso? Porque Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias. Pastor, mas quem disse isso foi Jesus. Mas Ele disse também, esperem, porque vai vir o Consolador. Aquele que vai caminhar com você todos os dias, aquele que vai estar com você, aquele que vai interceder por você, aquele que vai convencer você acerca do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. O Paulo, entendendo tudo isso, diz o quê? O seu corpo não é de você mesmo. Vocês não são de você mesmo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O que é que você tem feito com esse templo do Espírito Santo? Eu tenho reformado ele, estou em obras de ampliação, para que eu fique cada vez mais cheio, tenha mais espaço para o Espírito Santo. Precisa disso?
Não precisa, né? Mas como é que você tem cuidado desse templo do Espírito Santo? Terceiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite, e eu preciso dizer sobre o Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Diz assim o texto bíblico: mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês, em Cristo, é que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Diga para quem está do teu lado assim, ó: o Espírito Santo selou você. O Espírito Santo selou você. E o que isso significa, meu irmão? Nós somos, na antiguidade, o selo, ele tinha a marca do imperador, do governador, de uma autoridade. Geralmente o selo era num anel, onde se colocava um produto lá que derretia com o calor. Ele derretia e quando ficava mole, vinha com o selo e marcava, ou um sinete, né? E aquilo ali correspondia à autoridade que mandou, que selou aquilo ali, aquele documento, aquela carta, dizendo o seguinte: isso aqui é meu, fui eu que fiz o que está escrito aqui, cumpra-se o ato que está determinado. O selo mostrava essa marca. Se você, deixa eu fazer uma propaganda agora, se você tem acompanhado as lives de quinta-feira, no estudo do livro do Apocalipse, não vou nem perguntar para eu não ficar chateado, tá bom? Fique em paz, eu não vou deixar você me magoar hoje não, fique tranquilo. Mas se você tem acompanhado as lives de quinta-feira, um dos aspectos muito interessantes no livro do Apocalipse é a visão que João tem daqueles que foram selados, daqueles que foram marcados por Deus. Muito interessante isso. E aqui, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo coloca em mim e em você uma marca, dizendo que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E o que é que essa marca traz? O que é que esse selo traz para a gente? Quer saber com detalhe? Assista a live de quinta-feira no estudo do Apocalipse. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para você. Vou dar uma palhinha aqui. No final dos tempos, antes da volta de Jesus, alguns atos de Deus irão acontecer. Mas uma coisa que é muito interessante que a gente vê lá, Deus diz assim: vai lá, detona, derruba, age no mar, acaba com o terço, mas não toca nos meus selados, naqueles que têm a minha marca. Entendeu? Selados pelo Espírito Santo, nós temos a marca de Deus. Isso não nos isenta de problema, hein? Presta atenção. Isso não é para nos tirar dos problemas, para não permitir que as coisas ruins não aconteçam com a gente. Até porque, como eu falei, muitas vezes é o Espírito Santo que nos leva para o deserto. Certo? É o Espírito Santo que nos leva. Mas há um limite da ação do inimigo contra as nossas vidas. E esse limite é o selo do Espírito Santo que impõe. Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O segundo aqui parece meio confuso, né? Mas quem já precisou de um avalista para alugar uma casa, sabe e entende muito bem o que é isso. O que é o avalista?
Você vai alugar uma casa, um imóvel, seja para você morar, seja para você colocar lá o seu negócio. O dono do imóvel fala assim: olha, eu só alugo para você se você tiver um avalista. Quem é um avalista? É aquele que vai dizer o seguinte: se esse cara aí não pagar, eu pago. Isso não é brincadeira aí. A gente não consegue isso de qualquer um, não consegue? Por quê? Porque se o cara que está alugando não pagar, o avalista paga. E geralmente o avalista tem que provar que ele tem o quê? Propriedade. Bem, isso para garantir. Né? Que quem está alugando não tem. Ele está alugando, né? Ele não tem. Agora o avalista fala assim: não, fica tranquilo. Pode deixar, que se ele não pagar, tá comigo, eu pago. Hã? Você já pensou alguém que faz isso por você? Dá um cartão premium para esse cara aí. Qual o limite? Dá sem limite. Não, mas não tem como. Não, pode dar. Mas e se ele não pagar? Eu pago. Hã? Alguém já fez isso por você? Eu li uma vez o seguinte: um adolescente perguntando, né, qual a profissão que dá dinheiro? Já ouviu essa? Qual a profissão que dá dinheiro? O professor falou assim: não, nenhuma profissão dá dinheiro. Quem dá dinheiro é só pai e mãe. Profissão você tem que trabalhar, você tem que ganhar, você tem que correr atrás. Quem dá dinheiro mesmo é só pai e mãe. Já ouviu falar de patrocínio? Já ouviu falar? Patrocínio é o pai que patrocina. Ou mãe trocínio é a mãe que faz o patrocínio. Né? Deus, o Espírito Santo, Ele nos sela e Ele diz o seguinte: o débito que esse daí tinha, eu sou a avalista dele. Que débito que eu e você temos com Deus? Adão, Eva, olha aqui que jardim maravilhoso que vocês têm. Pode comer de tudo, Adão e Eva, o que vocês quiserem. Mas tem uma árvore aqui, tem duas no centro do jardim, né? Duas. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Eva, Adão, desta aqui do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia em que você tocar nela, você morrerá. Adão e Eva escolheram tocar nessa árvore, comer desse fruto. Esse é o débito que nós temos contra Deus. Que todo o resto, meu irmão e minha irmã, nós nunca temos condição de pagar a Deus. Temos? Não temos. E esse débito da morte, da condenação à morte, Jesus se fez homem, encarnou, foi tentado, experimentou tudo que nós podemos, experimentou não, esteve sujeito a todo tipo de pecado que nós podemos estar, que a humanidade peca, sem jamais ter pecado. Morreu no meu e no seu lugar, substituiu, ele morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou. A garantia disso, o penhor disso, é o Espírito Santo. Está entendendo, meu irmão, o que é ser selado pelo Espírito Santo? Eu acho um barato essas figuras de julgamento final, já viu? No julgamento final, Satanás se levanta, e você fez isso, você fez aquilo. Já viu esse julgamento? É interessante, serve para algumas coisas, eu gosto de algumas coisas. Mas não é isso que vai acontecer na Bíblia. Não vai ter esse negócio aí. Por quê? Porque os selados pelo Espírito Santo já estão salvos. E os que não têm o selo continuam condenados. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo a seriedade de tudo isso? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu vivo com isso?
Sabendo de tudo isso, Evangelho de João, capítulo 16, versos de 8 a 13. Se você dormiu até agora, presta atenção agora nesse finalzinho. Quando ele vier, é Jesus quem está dizendo isso, tá bom? Jesus. Jesus está dizendo acerca do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tem ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvirá e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Meu irmão, minha irmã, como é que eu aplico essas informações na minha vida hoje? Como é que eu aplico? Eu vou voltar para encerrar com o versículo que a gente começou. Você lembra? Pegadinha, hein, pastor? Que é isso? Lembra onde nós começamos? Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou em outras versões, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando o tempo adequadamente, entendeu? Você vem na igreja, você já saiu da sua casa, gastou gasolina, ou gastou sola de sapato, chegou até aqui, aproveita que você está aqui, presta atenção. E é para prestar atenção, não é só ouvir não, é para colocar em prática. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E aí, ele termina com o verso que a gente, o verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a briga, a confusão. Não se encha com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, nosso tema, durante alguns domingos, vai ser esse. Vamos agir com sensatez, vamos agir com inteligência, vamos deixar de ser tolo, vamos deixar de fazer bobagem, vamos prestar atenção no que Deus quer para as nossas vidas, vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Vamos nos completar com o Espírito Santo, com as orientações dEle, com a direção dEle, para que a gente faça e haja de acordo com a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, nós somos gratos a Ti, porque pudemos compartilhar da Tua palavra. Deus, ajuda a nossa memória. Pai, a nossa memória é muito ruim. É muito ruim. A gente não lembra o que o pastor Gerson pregou domingo passado. A gente não prestou atenção direito. E a gente acaba perdendo muito do que o Senhor tem a nos oferecer. Ajuda, Deus, nós precisamos da Tua misericórdia. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e, entendendo a Tua palavra, ajuda-nos a colocá-la em prática, para que a nossa vida, nosso comportamento, as nossas atitudes, sejam de pessoas sábias, pessoas que entenderam o que o Senhor quer, não de pessoas tontas, tolas, que fazem o que querem, o que desejam, e aí a gente acaba fazendo bobagem. Nos ajude nisso, ó Deus. Ajude então a nossa memória para que a gente se lembre disso. Mas também ajuda, ó Deus, nosso coração, para que a gente, entendendo tudo isso, a gente possa de fato viver tudo isso, colocar em prática, Pai. Nos ajude, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
e o nosso Salvador. Amém.